No mosteiro de Sviatorsky, numa falésia sobre o rio Donets, a atmosfera parece pacífica, ainda que a guerra esteja a apenas 50 quilómetros. Os dormitórios do antigo refúgio religioso estão agora ocupados por dezenas de pessoas fugidas das zonas de intensos combates. Outros deslocados pela guerra encontraram refúgio do outro lado do rio, num campo de férias para crianças. Muitos perderam tudo durante os bombardeamentos, outros estão apenas a tentar fugir das escaramuças que ocorrem constantemente, apesar do cessar-fogo. Muitos vêm de Debaltseva. Falámos com uma família que vive no campo de férias e não tem nenhuma ideia do que o futuro lhe reserva. Estamos todos à espera de ver o que vai acontecer em Debaltseva. Por enquanto, as forças separatistas estão lá. Nós temos familiares que ficaram lá. Pelo menos queríamos voltar para ver o que aconteceu, como estão as coisas. Olha o pai. Eu trabalho como chefe da equipa de bombeiros da estação de comboios de Debaltseve. A equipa quer voltar ao trabalho, por isso estamos a planear voltar para ver como está a situação. Foi-nos prometido um salário se voltarmos, mas claro que se a situação continuar na mesma, partimos outra vez, porque queremos que os nossos filhos tenham uma educação normal e reconhecida. O nosso apartamento foi atingido por uma bomba, a varanda e as janelas ficaram destruídas. Por enquanto, o esqueleto da casa ainda está de pé, por isso estamos a ponderar a possibilidade de voltar. Viemos da cidade de Orlovka. Quando aqui chegamos estava tudo calmo, não havia barulhos, ficamos com medo que os bombardeamentos começassem aqui também. Estávamos sempre a espreitar para ver se não havia combates no exterior, cheios de medo. Esperamos que quando tudo terminar possamos voltar, mas não sabemos. Prometeram que havia um cessar-fogo e que as coisas iam acalmar-se, mas as nossas famílias que ficaram na região ligaram-nos e dizem-nos que está tudo na mesma. De acordo com as Nações Unidas, há mais de 1.100.000 deslocados na Ucrânia e a grande maioria fugiu da região de Donbass. Outras fontes revelam que pelo menos 20.000 pessoas vieram da Crimeia. Apesar disso, há muitas pessoas ainda a viverem na zona de conflito. As organizações não-governamentais, financiadas pelo programa ECHO da União Europeia, levam ajuda a estas populações. A nossa equipa trouxe plástico e placas de contraplacado, porque muitas casas foram atingidas por tiros de rockets e morteiros. Para reparar os danos dos bombardeamentos, damos prioridade às famílias com deficientes, ou pessoas deficientes que vivem sozinhos, aos idosos ou a mães sozinhas com filhos. Há pessoas que vivem nas caves dos edifícios depois de os apartamentos em que viviam terem sido destruídos pelos bombardeamentos. Por que é que não me vou embora? Vivi aqui toda a minha vida, em Popsana. Trabalhava na estação de comboios e reformei-me no verão passado. No próximo verão faz um ano que estou reformado. Nunca pensei ir para mais lado nenhum. Pensei viver aqui para sempre. Mas mesmo que pensasse ir-me embora, não tenho nenhum sítio para ir. Não tenho família em sítio nenhum e não quero ir-me embora. Não tenho ninguém à minha espera em lado nenhum. A administração local costumava distribuir água gratuitamente, mas da última vez tivemos de pagar 30 copeques por litro. Deveríamos agradecer por distribuírem água. Sim. O dinheiro não tem importância. Testemunhamos em Popasna, ao longo da linha de combate, a ajuda que a ONG tcheca Pessoas Necessitadas presta às populações. Os residentes da cidade precisam de tudo: comida, água, medicamentos, ou simplesmente precisam de dinheiro porque muitas destas pessoas ainda não têm estatuto de deslocados internos. Quando as pessoas estão deslocadas por causa dos combates e estão em fuga dentro do seu próprio país, são deslocados internos. Podem registar-se nos serviços sociais do governo e candidatar-se à assistência social e são considerados deslocados internos no país. Mesmo que não partam, se a casa tiver sido destruída ou que estejam alojados em centros coletivos, podem pedir a assistência social. Vivem aqui no hospital, mas somos nós que lhes fornecemos tudo.
Não temos qualquer redução de preços ou reembolso dos serviços públicos. Pagamos contas enormes de água e eletricidade. Não temos qualquer ajuda para os medicamentos. Estas pessoas não têm nada e nós também não, enquanto hospital. É muito difícil. Os voluntários dão-nos alguma coisa, mas é muito pouco. Vivemos em Soledar e não temos estatuto de deslocados internos porque nos disseram que ainda flutua ali a bandeira ucraniana. Mas os bombardeamentos continuam regularmente e os combates também. Da última vez, o meu filho chorou durante 4 horas porque uma bomba atingiu a casa ao lado da nossa. Aqui, poucos, principalmente as mulheres, têm vontade de voltar. As casas estão destruídas e não têm de que viver. Как? Объясните, как дается помощь? As ajudas financeiras dependem das necessidades de cada um. Podem ir de 50 a 300 dólares para cada família, dependendo das necessidades. Por exemplo, se precisam de uma cirurgia para uma criança ou se têm necessidades mais urgentes, como, por exemplo, materiais para o inverno, cobertores, roupas, este tipo de coisas. Pisky é ainda um dos principais pontos de contacto entre as forças opositoras. Fica relativamente próximo do aeroporto de Donetsk. A aldeia de Pervamaik está apenas a 200 metros de um dos pontos mais intensos de combate. A maioria dos habitantes fugiu, mas há ainda famílias que ficaram. Os ucranianos estão a ajudar-nos. Trazem muitas coisas para a nossa loja, como comida. Recentemente houve um bombardeamento e o nosso quintal foi atingido. Pensamos que íamos morrer. Tivemos muito medo. Não tenho medo por mim, tenho medo pelos meus filhos. O milagre é estarmos vivos. Só os idosos ficaram, os avós e as avós. Ficaram também alguns jovens, mas a maioria partiu, claro. Foram para Soledov, Donetsk, Kherson ou para a Rússia. Foram todos embora. Донецк, в Херсон, в Россию, все поуезжали. Пойдем. Сереж! И это ваша земля? Да, это наша земля. У людей там... Sim, isto é a nossa terra. Ajudamos algumas pessoas a reconstruírem, por exemplo, as lareiras ou outras coisas. Ajudamos-nos uns aos outros. Aqui não há gás e a água está sempre a ser cortada, só de vez em quando. Com a eletricidade é o mesmo. Um dia há, 2 ou 3 dias não há. Não podemos partir porque isto é a nossa terra. Que partam aqueles que vieram para a nossa terra. Quer tenham partido ou ficado, muitas pessoas na região aguardam ainda a assistência social da administração ucraniana. Um deslocado interno pode receber cerca de 40 euros por mês e uma família cerca de 120. Mas, apesar de uma trégua muito incerta, há os que preferem correr riscos em casa a viverem como refugiados.